É o que nós vamos ver, né? O que nós vamos fazer aos outros, né? Então, uma boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja a envolver cada um de nós. A nossa reflexão já tem o título, né? Fazer aos outros. E para nós iniciarmos, eu vou contar uma história para vocês do livro Universo Infantil, aquele que a gente utiliza, né? Essas belas histórias que nos ajudam a refletir. Toda história ela tem um cunho moral e que nós podemos, né, utilizar para fazer a nossa reforma íntima, para fazer as mudanças no nosso comportamento. Então a história sempre é um bom embasamento para a gente fazer uma reflexão. Eram dois irmãos, né, a Thaís e o Tiago. E eles, e mais uma tia, né, que observava sempre o comportamento desses sobrinhos. Eram adolescentes. E nós, quem tem experiência com adolescentes, sabe, né, que adolescente é uma fase bem difícil, né, em que o espírito está de posse do seu livre-arbítrio total, né? Então é uma fase que muitas vezes nós mostramos realmente quem nós somos, principalmente se nós não fomos trabalhados durante a infância. Se nós não trabalhamos com os nossos filhos desde pequenininhos, né? E eles carregam essas imperfeições da birra, da raiva, do ódio, da inveja, de todos esses vícios morais que nós já conhecemos, e se a gente não trabalhou com eles desde pequenos, isso vai aparecer na adolescência. Bom, esses irmãos, né, o Tiago tinha uma implicância muito grande com a sua irmã, Thaís, ao ponto dele dizer, sabe, que ele tinha vontade de matar a irmã. Por quê? Porque a irmã mexia nas suas coisas, pegava seu material escolar, pegava suas roupas, aquelas coisas de adolescentes. E mexia muito com o irmão. O irmão ficava muito descontente com isso. A tia, observando, né, o comportamento dos dois, por vezes era a Thaís que ficava brava com o irmão. E o irmão, certa vez, até disse, né, que ele gostaria muito de ter sido filho único, porque ela incomodava muito. A tia, já com mais sabedoria, começou a observar aquele comportamento e percebeu que era por bobagem que eles brigavam. E que o menino ficava muito irritado. Então, um dia a tia propôs, né? Falou com ele carinhosamente e disse: Tiago, quem sabe se você muda o teu comportamento? Você experimenta, faz por um dia. Né? Não se implica com a tua irmã. Não briga com ela. Se não der para controlar, se não der para falar carinhosamente, evite de falar com ela. E ele disse: olha, tia, é difícil, mas eu vou tentar. E fez a mesma conversa com a menina. Chamou a Thaís num canto e disse: Thaís, experimenta. Só por hoje. Não irrita o teu irmão. Procura não mexer nas coisas dele, procura não falar com ele, procura dar um tempo, né, para as brigas de vocês. Muito bem, mas nenhum sabia, né, que a tia tinha falado para o outro. E assim eles fizeram. E qual foi a surpresa? Eles perceberam que aquilo, né, que aquilo era bom. Passar um dia sem brigar, um dia sem implicar com o outro, aquilo foi agradável para os dois. No começo, primeiras horas, no primeiro dia,
foi difícil, como é para todos nós, né? Quando a gente quer fazer uma transformação, quando a gente quer mudar alguma atitude, é difícil para nós também. E para o adolescente, muito mais. Mas a tia Adri, então, né, colaborou nessa situação, né? Foi uma mediadora de uma situação difícil. E ela, então, lembrava, usava o celular com uma finalidade útil. Ao longo do dia, ela mandava para os sobrinhos uma mensagem, os torpedos, como, né, se utiliza no celular, né, dando alguma dica. Calma, não se irrite, olhe tua irmã com um olhar de amor. E assim ela foi, né, ajudando a eles. E a mesma mensagem mandava para os dois. E, por fim, ela disse, né, para eles assim, elogie mais. Elogie algo que ele fez. Elogie algo que a Thaís fez. Hoje, só hoje, deixe o controle remoto da televisão para ele. E aquilo foi ajudando, fazendo com que eles pensassem, que eles refletissem, e que era uma situação agradável. E depois a tia, né, com bastante sabedoria, com certeza já conhecia o Evangelho de Jesus. E essa vai ser uma dica importante para nós, porque nós também já conhecemos o Evangelho de Jesus, então nós podemos usar como um alicerce para fazer as nossas mudanças. A tia disse para eles assim: faça a ele o que gostaria que ele fizesse a você. Ele disse para a Thaís. Ela disse para a Thaís. Mas disse para o Tiago também. Faça a ela o que gostaria que ela fizesse a você. E essas ideias da tia auxiliaram os irmãos a serem mais amigos, a serem mais pacienciosos um com o outro. Tirou eles por algum tempo, por algumas horas, por alguns dias, daquele foco da briga, da intriga, da maldade. E depois, então, de algum tempo, né, o clima já era bem melhor. E eles perceberam como esse clima melhor era mais agradável. Havia menos brigas, menos gritos, menos provocações. E Tiago e Thaís perceberam que, controlando a língua, parando com as provocações e fazendo pequenos gestos de respeito, de gentileza, de amizade, a convivência entre eles havia melhorado bastante. Eles teriam ainda muitas coisas para aprender juntos, mas o respeito mútuo e a vontade de mudar são passos muito importantes. O mundo seria bem melhor se mais pessoas praticassem o ensinamento de Jesus. Aquele que a tia lembrou com muita sabedoria e passou para eles. Fazer aos outros o que gostaria que fizessem a você. Então, já podemos tirar, né, uma conclusão que a nossa reflexão vai nos ajudar a gente perceber que nós também podemos, né, mudar as relações, mudar inclusive a nossa vida, se nós fizermos pequenas ações, se nós fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse a nós.
Isso é uma situação fácil, não implica em custos, mas em boa vontade, em sabedoria e em amor. O que acontece geralmente conosco? Nós, ao invés de buscar uma solução, nós muitas vezes reagimos. Reagimos de uma forma que depois nós vamos perceber desnecessária. De modo geral, né, nós costumamos reclamar, começa por aí. Reclamar de tudo que nos ocorre. Quantos, talvez hoje reclamassem do tempo. Porque deu goteira, porque deu alagamento, porque deu várias situações difíceis. Nós reclamamos do calor, ora reclamamos do frio, da chuva, reclamamos da demora no atendimento do serviço público, reclamamos da incompetência dos profissionais que nos atendem e assim por diante. Ainda nós temos estas situações, esse vício de reclamar. Assim como aquele irmão, o Tiago, reclamava de tudo que a irmã fazia. E a irmã, por sua vez, também reclamava de tudo que o seu irmão fazia. Se não fosse a tia interferir, né, estariam brigando para sempre. O importante dessas situações é observarmos como nós reagimos a esses contratempos. Habitualmente a nossa reação é de quê? Irritabilidade. Nós nos irritamos, de nervosismo e muitas vezes até de agressividade. Muitas pessoas blasfemam contra Deus por causa da chuva, por causa do tempo, e também blasfemamos contra as pessoas. Nos irritamos com muita facilidade, ficamos muito nervosos, agressivos ao ponto de esbravejarmos. No entanto, é importante observarmos também que da forma como administramos as situações adversas, essas situações, esses contratempos, como a gente chama, né, nós seremos mais ou menos felizes. Olha, aqui já começa um ponto importante. Dependendo de como nós reagimos a essas situações adversas, vai implicar na nossa felicidade. Nós vamos ser mais felizes ou menos felizes de acordo com as nossas ações, com as nossas reações. Porque o tempo, ele vai continuar chovendo, vai continuar ventando, vai continuar fazendo frio, vai continuar fazendo calor. Quem é que tem que refletir sobre essas situações? Muitas e muitas vezes vamos encontrar o funcionário, né, de alguma repartição que com certeza não está bem. Por isso que às vezes ele age de uma forma inadequada conosco. E daí? E nós? Vamos querer estragar a nossa felicidade por isso? Se a gente refletir um pouco mais, nós vamos ver que nós podemos contornar essas situações de uma forma bem mais agradável. E de uma forma que é possível para cada um de nós fazer essa reflexão. Vejamos um exemplo bem prático. Isso com certeza já aconteceu com alguns de nós. Levantar cedo, acordar cedo, né? E ir fazer o chimarrão e o gás acabou. Ou a lenha do fogo, para fazer o fogo no fogão, né? Terminou. E o que acontece conosco? O que geralmente acontece é descarregar o nosso descontentamento em quem consideramos responsável por não ter comprado gás,
por não ter providenciado na lenha. E ali já começa uma tempestade. Esse descontentamento, em seguida, passa para um bate-boca. Ah, mas você ficou de comprar o gás ontem. Eu te disse que o gás ia terminar. Eu te disse que não tinha mais lenha, que a lenha estava no fim. Agora eu quero tomar meu chimarrão e não tenho como esquentar água. E começa uma discussão. Muitas vezes desnecessária. Ou às vezes é com o marido, às vezes é com a esposa, com o filho, com os filhos, com as filhas, com os parentes, enfim, com quem está próximo de nós. E dessa forma, já de manhã, nós contaminaremos o ambiente da nossa casa com fluidos negativos. Nos magoamos e magoamos as pessoas, porque naquele calor da discussão, procurando o culpado, quem é que não providenciou gás, quem é que não providenciou a lenha, quem é que não providenciou o pão, quem é que não providenciou a roupa, nós provocamos uma discussão, né? E magoamos as pessoas. Muitas vezes dizemos aquilo que não gostaríamos de ter dito. E por outra vez, ouvimos aquilo que não gostaríamos de ter ouvido. Tem um ditado popular que diz assim, né? Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Por isso que aquela recomendação dos jovens ali, né? Trava na língua, é muito importante para nós. Para que a gente não passe dos limites. Para que a gente aprenda a esperar que essa raiva contida, né, que nós temos ali o ímpeto de descarregar, ela vai passar. Se nós der 1 segundo, 1 minuto, vai passar. E a gente não vai dizer aquilo que não gostaria de ter dito. Não vai ofender a pessoa. E também não vai ser ofendido, vai evitar de ser ofendido também. Porque o outro vai responder. Com certeza vai também reagir na mesma moeda que nós estamos, né, agindo. E assim instala-se na nossa casa, e não é na casa de ninguém mais, é na nossa, no nosso mundo íntimo, instala-se o caos. A baderna, como a gente diz. E fica uma situação muito desagradável. Nós sabemos disso. Como fica difícil, como fica desagradável o dia em que a gente, né, já arruma um perrengue de manhã. E nós devemos, então, né, refletir sobre isso para que não ocorra na nossa vida. Bom, mas vamos voltar ao início da manhã. De uma outra forma agora. Já vimos que desta forma agressiva, bruta, né, não vai resolver a nossa situação. Mas vamos imaginar, e nós também podemos fazer, sem custo nenhum, a não ser da boa vontade, da vontade de viver mais feliz, acordar de manhã e encontrar aquela situação caótica de não ter o gás, de não ter a lenha, de não ter, às vezes, até o leite, às vezes não tem o pão, né? Isso é bem normal acontecer, isso é bem comum acontecer na vida de todo ser humano. Uma vez por outra, nós, né, ficamos sem algum recurso. Mas não vamos perder o humor. Então vamos acordar de manhã, bem-humorados, né? Cumprimentar os nossos familiares, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, acordar eles para ir para a escola com bom humor, né? E já colocando para eles, vamos levantar, porque a mamãe vai ter que improvisar um alimento, né, que seja um chá frio, algum leite, alguma coisa, para irem para a escola, para não chegarem atrasados, para já não chegarem na escola irritados, porque viu toda uma situação difícil em casa.
Mas agora nós estamos fazendo diferente, né? Vamos acordar nossos filhos com alegria, ajudá-los a se arrumarem para ir para a escola, né? Improvisar um café de qualquer forma, alguma coisa para comer, porque a gente nunca deve deixar uma criança sair de casa sem algum tipo de alimento, né? Alguma coisinha eles têm que comer de manhã. Ao encaminhar para a escola, abraçá-los, fazer aquela recomendação que é muito interessante a gente fazer: meu filho, aproveita a lição, né? Respeita a tua professora, respeita teus colegas. A criança sai fortalecida de casa. Sai com alegria no coração. E, consequentemente, ela vai refletir isso lá no convívio dela na escola. Após, então, despacharmos as crianças, vamos, então, resolver a questão do gás, a questão da lenha, a questão da dificuldade que nos apareceu. Vamos resolver. Agora, com calma, com paciência. Porque já sabemos que com brabeza, com irritação, não vamos resolver nada. Nós vamos perceber que uma simples ação muda toda uma situação. Uma simples ação nossa, de pensar antes de agir, de refletir antes de armar uma tempestade, nós vamos mudar toda uma situação de difícil para bem mais fácil. Nós vamos enfrentar ao longo da nossa existência situações difíceis. Às vezes vai faltar, sim. Vai faltar o gás, vai faltar a comida, vai faltar alguma coisa na nossa mesa, na nossa vida. Algum bem material que nós precisamos. Mas se nós tivermos a sabedoria de contornar a situação, de estudar como é que vamos fazer para resolver a situação, nós vamos conseguir resolver. E para isso, né, não podemos esquecer dos recursos que nós temos. Recurso que Jesus já nos ensinou: orai e vigiai, para que mal maior não te aconteça. Muitas vezes nós vamos ter que vencer o nosso orgulho, né? Nos tornarmos mais humildes, chegar na casa de alguém, do vizinho, explicar a nossa situação, que a hora está difícil, mas que vai ser resolvida. Às vezes nós temos que tomar essas atitudes, ao invés de ficarmos esbravejando, né? Como nos trouxe a lição, né, a história, controlando a língua, parando com as provocações, com o nervosismo, a irritabilidade, e fazendo pequenos gestos de respeito para conosco mesmo, para os nossos semelhantes, para os nossos familiares. Um gesto de gentileza, um gesto de cordialidade, a convivência fica muito mais harmoniosa. Fica muito mais fácil da gente resolver as situações difíceis. Aí, aquela máxima que Jesus nos deixou. Sabermos aceitar, né? Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Nós gostamos sim de ser bem tratados. Gostamos quando acordamos de manhã, né? Com gentileza, com um gesto de gentileza, com um tratamento de cordialidade. Quem de nós não gosta? Todos nós gostamos. O outro também gosta. O outro também gosta. Por mais que nós tenhamos uma situação para ser resolvida,
Mas aí então nós vamos aprender a dialogar, nós vamos, ser mais fraterno. Quando a caridade, olha o que disse Jesus para nós. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos faça. Essa frase, um benfeitor espiritual traz para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu vou repetir. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos faça, conforme nos ensinou Jesus. Então, quando nós, quem são os homens? Somos nós, somos todos nós, Quando nós tivermos a caridade no nosso coração, a nossa conduta será diferente. E ela estará em comunhão com as palavras que Jesus nos deixou. Não façais aos outros o que não quiserdes que os outros vos façam. Então está em nós melhorar a nossa situação de vida e sermos mais felizes. Sabermos aceitar os desígnios de Deus. Muitas vezes, nós temos algumas dificuldades para enfrentar. Às vezes, uma situação, já nascemos com alguma doença, alguma coisa. Nós vamos enfrentar dificuldades. Temos algumas dificuldades, sim, que às vezes nós não conseguimos mudar. Não conseguimos, resolver. Mas vamos aceitar com resignação. Muitas vezes, nós não aceitamos, inclusive, a morte dos nossos familiares. Mas isso é um desígnio de Deus e que nós temos que aprender a aceitar. E tudo que Deus fez é perfeito. Então a morte também é perfeita. A resignação, na hora difícil, temos que buscar isso. Algumas provas que nós temos que passar, vamos passar sem esbravejar. Aceitando aquilo que nós não podemos mudar. Mas nunca vamos esquecer de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E para final da reflexão, Joana de Ângeles, essa mentora espiritual que trabalha incessantemente para a nossa melhora, ela nos recomenda, deixa eu achar, que eu desmarquei a página. Aqui. Ela nos diz assim: a importância da máxima trazida por Jesus, ainda sobre o que Jesus nos ensinou. Quando afirma a necessidade de fazer-se ao próximo o que se gostaria que se lhes fizesse, tendo no amor a diretriz do caminho, na ação edificante o meio de crescimento, e na oração a energia fortalecedora que proporciona alcançar o objetivo desejado. Então, quando enfrentarmos uma dificuldade qualquer, vamos buscar na oração, que é a fortaleza da nossa alma, na resignação, no bom senso e na vontade de nos modificarmos. Assim, nós vamos deixando de precisar sofrer para aprender. E isso é muito bom para todos nós, Então, esse era o nosso recado de hoje, Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Obrigado pela atenção e que Jesus continue a nos amparar.